Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa quinta-feira, 27 de março de 2025. E a principal notícia de hoje à tarde foi mais um atentado violento na Europa. Este aconteceu em Amsterdã. A Reuters está dando com destaque agora que um homem esfaqueou 5 pessoas hoje, quinta-feira, no centro de Amsterdã, antes de ser preso, informou a polícia holandesa, acrescentando que a investigação sobre possíveis motivos está em andamento. O ataque com facas ocorreu na tarde de quinta-feira. A polícia chegou rapidamente ao local e logo prendeu o suspeito, que estava com ferimento na perna. Ele tinha sido rendido por outro cidadão, um cidadão holandês. Autoridades holandesas disseram que entre as vítimas estavam uma mulher de 67 anos e um homem de 69, ambos cidadãos americanos. As outras vítimas foram um homem de 26, da Polônia, uma mulher de 73 anos da Bélgica e uma mulher de 19, de Amsterdã. O motivo por trás do ataque ainda não está claro e está sob investigação. A polícia está considerando a possibilidade de que o suspeito possa ter alvejado vítimas aleatoriamente, mas o motivo exato permanece desconhecido, disse a polícia holandesa num comunicado oficial. Bem, aí, claro, fica aquela sensação de que os europeus têm um elefante na sala, mas estão fazendo de conta de que ele não está lá. Essa é a sensação que fica ainda. Claro que se pudesse esse tipo de problema pudesse ser votado, os europeus o eliminariam através do voto, mas não podem. Trata-se aí de uma política de diversidade, entre outras coisas. Portanto, até mesmo as notícias são muito cuidadosas ao serem dadas, principalmente lá na Europa, cujos governos não querem nem ouvir falar ou associar esses problemas à política de imigração. Mas é isso mesmo que está aparecendo. Os europeus olham para um elefante na sala e são obrigados a fingir que ele não está lá. Bem, outra informação importante. A Lituânia está se preparando para uma guerra com a Rússia. Que novidade, muitos dirão. O fato é que, através de algumas informações vindas da Europa, os lituanos estão temendo por isso e as conversas sobre uma invasão russa à Lituânia estão em praticamente todos os lugares, até mesmo em festas ou atividades esportivas, enfim, qualquer ação recreativa acaba com esse tipo de conversa. Quando a Rússia invadirá a Lituânia? E, portanto, claro, os lituanos estão se preparando para isso. Uma matéria publicada no Kiev Independente diz que o governo da Lituânia está levando essa ameaça da Rússia muito a sério. O país restabeleceu o recrutamento em 2015 e Vilnius se comprometeu em janeiro a gastar entre 5% e 6% do seu PIB em defesa anual até pelo menos 2030. Aumentar nossas capacidades militares e fortalecer a aliança é de extrema importância, disse o ministro da Defesa da Lituânia, Dovilis Sakaliene, ao Kiev Independente em resposta por escrito. A guerra, disse ele, não virá amanhã, mas estamos reinventando nossa defesa para estarmos prontos para lutar esta noite, se for preciso. Conhecemos cada passo do nosso adversário e estamos nos preparando de acordo, disse ele. Para a Lituânia e os países bálticos coletivamente, a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 mais uma vez iluminou e ressuscitou memórias de uma longa história de ambição imperialista de Moscou, diz o Kiev Independente. Meu bisavô foi deportado pelos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial para a Sibéria porque ele era professor, um homem inteligente, disse Emilia Sikorskite, uma professora de inglês e francês de 23 anos que mora em Vilnius, ao Kiev Independente. E isso expressa, então, o sentimento de todos os lituanos nesse momento. Eles veem a Rússia
como um país ameaçador e nunca se esquecerão do que aconteceu no passado, diz o Kiev Independente. Então essa é a sensação nesse momento em que os tambores de guerra, os rumores de guerra estão mais fortes agora. Em relação a esses tambores de guerra, tem chamado muito a atenção o que disse Volodymyr Zelensky ontem. Ele afirmou categoricamente que a morte de Putin está perto. E aí o The Sun fez hoje uma longa reportagem a respeito, dizendo que sim, os rumores de que Vladimir Putin esteja com uma doença terminal são muito fortes e podem ir muito além dos rumores nesse momento. Na longa reportagem do The Sun, vemos que Putin está se agarrando ao poder enquanto circulam rumores de que ele está morrendo de um coquetel de doenças, como havia sugerido Zelensky ontem, dizendo que Putin morrerá em breve. Diz o The Sun que o presidente ucraniano fez uma previsão direta durante um discurso em Paris, ao lado do líder francês, Emmanuel Macron, enquanto ele pedia ao Ocidente que permanecesse forte e não aliviasse a pressão sobre a Rússia. A afirmação ousada, diz o The Sun, alimenta as especulações de longa data de que o poder do tirano de 72 anos pode estar enfraquecendo, não apenas politicamente, mas fisicamente. Uma das aparições públicas bizarras e vazamentos de informações tem alertado sobre a saúde de Vladimir Putin. De pernas trêmulas e gelatinosas e feições inchadas, a diagnósticos sussurrados de câncer e Parkinson. Tudo isso aumenta as especulações de que o déspota envelhecido está lutando contra várias doenças graves por trás dos muros do Kremlin, diz o The Sun. O especialista em política russo, Dr. Stephen Hall, disse ao The Sun que há rumores de que Putin está doente desde meados dos anos 2000, se não antes. Ele disse: há muitas teorias possíveis sobre o que está acontecendo em termos de como o Kremlin esconde isso. Já em outra reportagem, diz o The Sun que vazamentos bombásticos de informação de espionagem sugeriram que Putin está lutando contra um câncer de pâncreas, tireoide e até de próstata. E-mails vistos pelo The Sun Online de uma fonte de inteligência russa declararam: posso confirmar que ele foi diagnosticado com doença de Parkinson em estágio inicial, mas ela já está progredindo. Putin é regularmente entupido com todos os tipos de esteroides pesados e injeções analgésicas inovadoras para impedir a disseminação do câncer de pâncreas. E a fonte acrescentou: isso não só causa muita dor, como Putin tem um estado de inchaço no rosto e outros efeitos colaterais, incluindo lapsos de memória. Uma investigação da Proact Media revelou que um renomado cirurgião de câncer de tireoide visitou Putin nada menos que 35 vezes em seu resort no Mar Negro, em Sochi. O tirano também é seguido constantemente por um neurocirurgião, o que levanta temores de problemas neurológicos ou oncológicos. Ele tem uma equipe de médicos à disposição o tempo todo, disse o Dr. Hall. Mas a situação, segundo esse médico, se complica a cada momento para Vladimir Putin, que já tem então a sua saúde debilitada. Bem, Zelensky disse que Putin, se morrer, logo toda esta guerra acaba. É a aposta de Zelensky. Outros analistas dizem que, no lugar de Putin, outros Putins, talvez ainda piores, surgirão, porque, afinal de contas, Vladimir Putin fez uma escola de Putins nesses últimos 20 anos. Sem falar também dos saudosistas da Era de Ferro da União Soviética, aqueles que querem fazer com que a União Soviética ressuscite, ainda mais agressiva e forte do que foi no passado, e só estariam, claro, esperando a morte de Putin. Será uma guerra interna muito intensa, mas certamente dessa guerra, um linha dura
tão ou mais forte que Putin surgirá. Essa é a questão para muitos analistas, que acabam dizendo nas entrelinhas: se está ruim com Putin, poderá ficar muito pior sem Putin. Vamos aguardar. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.